Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à audição da doutora Marta Gonçalves, na qualidade de Inspetora de Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, ao abrigo do número 1 do artigo 16. Quero informar a doutora Marta Gonçalves que as declarações que são feitas nesta Comissão de Inquérito, que aliás decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que têm que ser feitas necessariamente com verdade. Estamos no âmbito de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, se rege pelas regras do processo penal, não há necessidade de prestar juramento, mas estou obrigado a responder com a verdade, sob pena de poder cometer o crime de falsas declarações. Já foi informado pela doutora Marta Gonçalves que não pretende fazer nenhuma intervenção inicial, de maneira que vou passar a palavra ao primeiro grupo que intervém hoje, que é o Grupo Parlamentar do LIVRE. O Sr. Deputado Paulo Moares pode inquirir diretamente a depoente e a depoente responder-lhe diretamente. Tem a palavra. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, muito boa tarde a todos. Doutora Marta Gonçalves, muito boa tarde e agradeço-lhe já antecipadamente a disponibilidade para responder às nossas questões. Não sei se tem acompanhado os trabalhos da Comissão, mas a verdade é que o relatório que produzi, o relatório da IGAS, tem sido um documento essencial para nos guiarmos neste trabalho e em várias circunstâncias já tem sido comentado, direi assim, por várias pessoas que estiveram aqui na Comissão. E queria começar por lhe perguntar, precisamente pegando numa dessas questões, nomeadamente relativamente àquilo que o Dr. Lacerda Salles disse aqui na Comissão, sobre o relatório e sobre a questão da marcação da consulta, nomeadamente, sem querer entrar em grandes tecnicidades jurídicas, mas sobre a questão da portaria 147/2017, sobre o facto da portaria não ter sido ainda regulamentada e estar ainda a regulamentação da portaria 95/2013 em vigor, que, no entender do Dr. Lacerda Salles, não teria sido tida em conta no relatório, e que se tivesse sido tido em conta no relatório poderia ter chegado a conclusões completamente diferentes. Penso que não estarei a interpretar erradamente as palavras do Dr. Lacerda Salles, pelo facto de esta portaria estipular que os pedidos de primeira consulta de especialidade em papel que sejam provenientes de qualquer prestador de cuidados de saúde do SNS, que sejam feitos, ou seja, que não sejam feitos através do sistema informático, deveriam ser rejeitados e devolvidos aos respectivos prestadores. Assim é que é. E, portanto, começava por lhe perguntar sobre essa matéria. Obrigado. Tem mesmo que carregar e ficar... Está. Obrigado. Peço desculpa pela minha inexperiência. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente a essa questão, efetivamente, o número 2 do artigo 8º da portaria 147 fala numa regulamentação do sistema SIGA, de um regulamento específico, mas o número 1 fala das entidades que podem referenciar. E no caso em concreto, o que nos interessa é as entidades que podem referenciar. E não está prevista qualquer tipo de referenciação por uma entidade como um gabinete ministerial. Ainda que considerássemos efetivamente válido, e como está válido, como não foi regulamentado, o regulamento que foi aprovado pela portaria de 2013, salvo erro, pelo 95, logo a descrição que o Sr. Deputado fez e o Dr. Lacerda Salles fez do próprio artigo não permite que ele seja aplicado, porque ele diz a referenciação por qualquer entidade prestadora de cuidados de saúde. Ora, não foi feita uma referenciação por uma entidade prestadora de cuidados de saúde, foi feita uma referenciação por um gabinete do Ministério da Saúde e não uma entidade prestadora de cuidados de saúde. Por isso, independentemente de ter sido em papel, não faz sentido estarmos a falar da tramitação do processo no SIGA, quando a porta de entrada no SIGA
ou não houve uma porta de entrada no SIGA, ou querendo ser mais precisos e seguir a lógica da portaria anterior, na consulta a tempo e horas. Obrigado. Esta portaria também refere a possibilidade de referenciações a partir de entidades externas ao SNS. Portanto, perguntava-lhe também sobre essa matéria, se não se incluiria aí também outras situações. Entidades externas ao SNS entende-se como entidades prestadoras de cuidados de saúde externas ao SNS, médicos privados, hospitais privados, porque senão no limite nós teríamos o senhor do talho a referenciar uma consulta para um hospital através do SIGA, até porque temos que perceber que estamos a falar de um sistema até informático, por isso terão que ser as entidades prestadoras de cuidados de saúde ou a Rede Nacional de Cuidados Continuados ou o Centro de o SNS 24, essas entidades que estão dentro desse leque de passíveis de referenciar, que terão acesso ao tal sistema e que poderão fazer essa referenciação, conjuntamente com os cuidados de saúde primários, cuidados hospitalares, intra-hospitalares e por aí. Obrigado. Queria fazer também uma pergunta que é mais metodológica, uma vez que já várias pessoas também aqui na Comissão nos referiram que, tendo prestado depoimentos na investigação que foi feita, e a doutora Teresa Moreno, por exemplo, foi um exemplo, nos referiu que havia algumas matérias que não estavam, que não estariam exatamente como ela tinha referido e que ela nunca teria sido notificada da proposta de relatório para poder fazer essa contradição relativamente aos factos que eram referidos, que ela tinha indicado. Não sei se nos podia também explicar essa questão metodológica que foi seguida. Nos processos de auditoria e inspeção, são notificados para exercício de contraditório ou as pessoas visadas nos referidos processos ou as entidades visadas. No caso em concreto, nós apuramos algumas inconformidades à atuação do Centro Hospitalar Lisboa Norte, agora o LS Santa Maria, à Secretaria-Geral, ao Infarmed, e reparos aos comportamentos quer do diretor clínico, quer do Sr. Dr. Lacerda Salles. Nesse caso, foram essas as únicas pessoas notificadas para se pronunciar no exercício do contraditório. Relativamente à declaração da doutora Teresa Moreno, importa referir que nós ouvimos as pessoas em auto, ou seja, nós ouvimos as pessoas, transcrevemos para os autos o que as pessoas nos disseram, as pessoas tiveram a oportunidade de ler o que estava escrito nos autos e fazer as correções que acharam necessárias para que o auto correspondesse à verdade das suas declarações. E com a doutora Teresa Moreno isso ocorreu por 2 vezes. Ou seja, nós ouvimos 2 vezes a doutora Teresa Moreno em auto, pelas 2 vezes a doutora Teresa Moreno teve essa oportunidade de ver os autos, corrigir a informação que lá estava, e ambos os autos estão assinados pela doutora Teresa Moreno. Muito obrigado. O relatório faz, no fundo, recomendações a 3 entidades, uma delas o Infarmed, sobre o processo de autorização do medicamento. O Dr. Rui Santos Ivo, quando esteve aqui na Comissão, foi questionado também sobre essa matéria, e aquilo que nos disse foi que, no entender do Infarmed, tinham sido respeitados todos os procedimentos, tinha efetivamente havido uma desformalização, nas palavras que ele utilizou, de uma etapa do processo, portanto havia um contacto prévio para avisar, no fundo, que se iria iniciar aquele processo e depois, então, seria introduzido no sistema informático. A verdade é que uma das recomendações é precisamente que o Infarmed dê cumprimento a todo o circuito de submissão, avaliação e aprovação destes pedidos de AUE. Queria lhe perguntar qual é a relevância de haver um contacto prévio mais informal ou não no cumprimento destas normas? Estando previsto um sistema informático de apoio para a submissão destes pedidos, é suposto que todos os pedidos sigam essa tramitação, ou seja, há uma parte do sistema que se inicia dentro da entidade que pede a autorização de utilização excepcional, que depois de completo com todas as autorizações é enviado para o Infarmed e só a partir daí segue essa sequência. Efetivamente, a questão que se coloca aqui é, quando foi submetido ao Infarmed na plataforma,
já foi no dia 2 e no dia 3, ou não, são os dois no dia 2, e as autorizações são posteriores, uma no dia 2 e duas no dia 3. Se olharmos só para esse bocadinho do sistema, não há nenhum reparo a fazer. O que é certo é que dentro desse processo todo que ocorre no Infarmed, há questões que têm que ser analisadas previamente, nomeadamente o pedido de avaliação para a médica para a perita que tem aqueles processos. E o que nós conseguimos perceber é que há um pedido anterior à efetiva submissão. E, para além disso, não estão carregados todos os documentos que teriam que estar carregados no SEAT, ou seja, não são enviados todos os documentos naquela altura. Há uma declaração do diretor clínico, nos e-mails há efetivamente essa, digamos que uma declaração de compromisso de remeter todo o resto da documentação. Foi atendido o facto de haver essa desformalização, pelo facto de haver essa possibilidade de doses sem custo do medicamento. E aí sim é que nós temos também efetivamente fazer o reparo, porque se temos um sistema que serve de suporte àqueles pedidos, o sistema tem que ser utilizado. Por isso, para que o sistema pudesse ser efetivamente utilizado e seja eficaz e seja transparente, que é para isso que o sistema também serve, o pedido tem que correr todas as fases do sistema, ainda que o motivo fosse atendível, talvez fosse, se calhar, importante ter começado o processo mais cedo para conseguir que fosse o processo todo tramitado regularmente, com todas as fases, e com todos os momentos da avaliação do pedido que correspondem ao Infarmed ocorressem na sequência normal. Muito obrigado. E só fazer uma última questão, Sr. Presidente, com a sua tolerância. Uma das conclusões do relatório também é, relativamente à parte da prestação dos cuidados de saúde, que não teria havido um tratamento preferencial, ou seja, não haveria reparos a fazer nessa parte, apenas na questão da marcação da consulta. Queria lhe perguntar se, sendo também um dos objetivos em primeiro lugar, desta comissão, fiscalizar a atividade do Governo à data e dos responsáveis políticos e garantir que houve uma boa utilização de recursos públicos e da atuação do próprio IGAS para fazer esta investigação também, pergunto-lhe se, no seu entender, houve em algum momento de todo este processo, ou melhor, no cômputo geral, se houve alguma lesão do interesse do Estado, do interesse público, dos gastos do erário público que não deveriam ter existido caso as coisas tivessem passado de outra forma. Obrigado. Como está patente no relatório, nós analisamos duas vertentes, a vertente do acesso e a vertente da prestação dos cuidados de saúde. Efetivamente, há uma irregularidade no acesso, ou seja, as crianças entram no sistema de saúde através de um bypass, não pela porta normal de entrada, que seria eventualmente uma referenciação ou pelo médico privado ou pelos cuidados de saúde primários, que são ou por uma das entidades referenciadoras ou por uma urgência que estão previstas. A partir do momento em que as crianças entram e têm a primeira consulta, nós não conseguimos identificar. Primeiro, as crianças reúnem todos os requisitos para serem tratadas com aquele medicamento e nós não conseguimos identificar que tenha havido um comportamento diferente com aquelas crianças ou com quaisquer outras crianças que tenham recebido aquele medicamento, mesmo naquela altura, ou anteriormente. Por isso, havia alguns indícios que podia ter havido um tratamento preferencial, de acordo com algumas declarações. Do conjunto dos testemunhos que recolhemos, das provas que recolhemos, esse tratamento preferencial não foi evidenciado, ou seja, o tratamento decorreu como decorreria o de qualquer outra criança, seja independentemente da maneira como tenha entrado. Por isso, em conclusão, nós não apuramos que tivesse sido lesado o erário público, porque as crianças efetivamente eram elegíveis para aquele medicamento. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, doutora Marta Gonçalves. Como não está presente o Sr. Deputado João Almeida ou o Sr. Deputado Inês de Sousa Real, penso que estão noutra audição. Vou, neste caso, dar a palavra à Sra. Deputada Eva
Brás Pinho, pode intervir em nome do PSD, pode inquirir diretamente a depoente e a depoente responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Doutora Marta, antes de mais agradecer-lhe por estar aqui connosco e a sua disponibilidade para responder às nossas perguntas e como já aqui foi dito, de facto este relatório foi muito importante para começar a partir pedra e começar a perceber quais eram os contornos deste caso. E a primeira questão que eu lhe queria fazer, precisamente dada a relevância que este relatório tem, é se em algum momento sentiu algum tipo de pressão externa, se houve algum tipo de influência externa no decorrer da elaboração deste relatório. Essa resposta é muito simples, não. Ou seja, este é um processo mediático, mas no meio deste processo todo a equipa não sofreu. Eu falo pela equipa porque nós trabalhamos em equipa. Não sofremos nenhum tipo de pressão, seja para o que for. Obrigada. Agora, relativamente a outro tópico, aquilo que falávamos há pouco da aplicação da portaria, e de facto o Dr. Lacerda Salles, no contraditório que faz ao relatório, mas também na audição que aqui fez na CPI, sustentou que o relatório estaria a aplicar a portaria errada. Já aqui falámos um bocadinho sobre isso, mas aquilo que eu lhe queria perguntar concretamente é se, ainda que se aplicasse a portaria de 2013, se a conclusão jurídica e que fizeram seria diferente ou se na verdade seria a mesma. A conclusão seria a mesma, até porque as entidades passivas de referenciação da portaria de 2013 ainda são menos. Ou seja, a portaria de 2013 ainda é mais restrita nas entidades que podem referenciar. Por isso, não haveria alteração nas conclusões. Pelo que, em todo o caso, o agendamento desta primeira consulta terá sido feito de forma ilegal. Exatamente, em forma irregular, porque não cumpriu os requisitos da portaria, porque não era nenhuma das entidades passivas de referenciação. Obrigada. Agora, relativamente a outra questão, e aqui quanto aos depoimentos vários que foram feitos para os efeitos do relatório, eu queria perguntar-lhe que elementos é que privilegiaram, ou seja, de que maneira é que valoraram os depoimentos, ou que é que atribuíram maior ou menor relevância e porquê? Portanto, que critérios utilizaram na valoração dos vários depoimentos? Nós utilizamos, para além dos depoimentos, depois todos os documentos que conseguimos recolher e que sustentavam também esses depoimentos. E há um conjunto e uma sequência de acontecimentos, ou seja, não havendo aqui também, digamos que uma prova direta, que vem sustentar na apreciação dos documentos da prova e das provas recolhidas e carreadas para os autos do processo, que vem sustentar as nossas conclusões. Ok, muito obrigada. E relativamente a esta questão dos depoimentos, precisamente porque o Dr. Lacerda Salles disse aqui numa audição que fez connosco de que o relatório da IGAS tinha atribuído maior valor à palavra da sua secretária, a doutora Carla Silva, do que à sua própria, e aquilo que eu lhe queria perguntar é se entende que de facto uma secretária podia ter autonomia para fazer este tipo de decisões, ou se, fruto daquilo que foi o depoimento da doutora Carla Silva e também o depoimento da doutora Lacerda Salles durante o processo de inspeção, se em algum momento da contradição entre os dois sentiu que de facto quem tinha autonomia era a secretária e havia uma motivação pessoal para essa secretária agendar esta consulta? Nós questionamos, quanto à autonomia das secretárias, todos os elementos de gabinetes, para tentar perceber se até diferentes gabinetes podiam ter diferentes maneiras de trabalhar. Quer a anterior Ministra da Saúde, quer a sua chefe de gabinete, quer o próprio Dr. Lacerda Salles, ex-secretário de Estado, quer o seu chefe de gabinete, todos referiram que uma secretária não tem autonomia para fazer este tipo de diligências, a não ser que tenha tido uma ordem superior. A questão depois coloca-se sem saber quem é que deu a ordem superior. Também não foi apurado, e no que diz respeito, não conseguimos encontrar qualquer motivação pessoal que pudesse indiciar que a secretária Carla Silva tivesse feito aquele contacto de modo próprio.
E ainda sobre isso, uma das referências que também se tentou fazer foi estabelecer uma relação entre o facto da secretária Carla Silva ter trabalhado no Hospital de Santa Maria e já ter em tempos contactado com a doutora Ana Isabel Lopes, e por isso aquilo que eu lhe perguntava é se do depoimento, quer da doutora Carla Silva, quer do depoimento da Ana Isabel Lopes, se encontrar aqui algum tipo de influência numa relação que tenham tido ou se não há relação nenhuma. Parece-me haver dos depoimentos, parece existir uma relação profissional de pessoas que trabalharam no mesmo departamento. Provavelmente seria a razão do tal contacto com o departamento, mas não pareceu existir nenhuma relação preferencial ou que levasse a este contacto ou ao pedido de marcação. Muito bem. E então, assim, resumindo, dos vários depoimentos que recolheu e dos factos que tem à sua disposição hoje, também lhe parece que a secretária Carla Silva está a ser utilizada como um bode expiatório pelo Dr. Lacerda Salles, que nas palavras de Carla Silva, para algo estranho que ela não compreendia, nas palavras que nos disse aqui na CPI? Eu, quanto a isso, não me posso pronunciar quanto à opinião da doutora Carla Silva. O que me parece é que das provas que nós recolhemos, do facto de ter existido uma reunião, do facto de ter-nos sido referenciados que existiram contactos, de ter havido um contacto para um pedido de avaliação clínica e marcação de uma consulta de neuropediatria depois dessas indicações, que efetivamente houve uma indicação superior para que aquela consulta fosse marcada. Obrigada. Fazer-lhe mais uma questão. No relatório, o relatório conclui que o diretor clínico Luís Pinheiro manteve as instruções para a marcação da consulta, mesmo depois de um alerta da doutora Teresa Moreno quanto ao objetivo que os pais tinham para a marcação dessa consulta, e o doutor Lacerda Salles, no exercício do contraditório, diz entender que se devia, por isso, concluir que quem ordenou o agendamento da consulta era então o doutor Luís Pinheiro, eximindo-se por consequência de qualquer responsabilidade da matéria. E é aquilo que eu lhe pergunto, sabendo que o relatório no contraditório que faz refere um elemento desencadeador, na verdade, ter nascido no Gabinete do Secretário de Estado da Saúde, mas eu se calhar pedia-lhe que nos explicasse melhor o que é que lhe permite concluir, ou que permite o relatório concluir, que de facto a instrução é superior ao Dr. Luís Pinheiro e que vem do Gabinete do Secretário de Estado. O encadeamento dos factos, ou seja, já havia um e-mail da mãe das crianças anterior no dia 14 de de novembro, ou seja, muito perto também daquele e-mail de 20 de novembro. Esse e-mail tinha sido reportado também superiormente e é na sequência apenas do e-mail que vem do secretário de Estado, é que são desencadeados os procedimentos para marcação de consulta. Obrigada. Pergunto-lhe ainda se em toda a investigação se foi possível encontrar alguma evidência formal, escrita, não escrita, de uma intervenção direta do Dr. Nuno Rebelo de Sousa e se chegou ao seu conhecimento algum outro contacto estabelecido entre o Dr. Nuno Rebelo de Sousa e o Dr. Lacerda Salles, à exceção daquela reunião do dia 7 de novembro de 2019. Não, os contactos que estão referenciados no processo são efetivamente a reunião que ocorreu no dia 7 e na qual o Dr. Lacerda Salles refere que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa opôs ao corrente do caso das gêmeas e solicitou a sua colaboração. Muito bem. E agora, quanto a outro tema, eu pedia-lhe se nos podia explicar melhor quais é que foram os motivos que levaram o relatório a concluir pela inexistência de qualquer evidência, e agora cito, da tramitação de comunicação intra e intergabinetes do Ministério da Saúde. Eu queria perceber se não encontraram nada, portanto ficou claro nem durante a investigação que não havia qualquer ligação com o Ministério da Saúde ou na verdade havia algum tipo de relação? Não, essa conclusão que se refere é à entrada oficial dos pedidos via aquela tramitação oficial, Presidência da República, Gabinete do Sr. Primeiro-Ministro e entrada e remessa para o Ministério da Saúde. E que depois até motivou uma recomendação à Secretaria-Geral.
O que nós fizemos e analisamos foi os registros de entradas e saídas e de tramitação da documentação e, em termos oficiais, não existe nenhum registro de que, a partir do Gabinete de Apoio, aquela comunicação, aquele ofício com os dados das crianças tenha sido levado ao conhecimento quer da chefe de gabinete da Sra. Ministra, quer da própria Ministra, ou que, tendo chegado aí, no âmbito da delegação de competências que a Sra. Ministra tinha para os dois secretários de Estado, tivesse remetido aos respectivos gabinetes para a sua tramitação. Porque o que foi efetivamente encontrado dentro dos registros oficiais é uma entrada via Secretaria-Geral, uma entrada num gabinete de apoio, uma remessa por protocolo para a Secretaria-Geral e depois, a partir daí, essa comunicação é remetida para o Infarmed por se ter tratado uma questão de medicamentos, ou seja, o tratamento da comunicação foi dado pela Secretaria-Geral e não via gabinetes dos Secretários de Estado ou dos Ministros. Ok, muito obrigada. Queria ainda perguntar-lhe se o processo de inspeção se realizasse hoje, ou seja, considerando todos os factos que, entretanto, foram conhecidos, não sei se têm acompanhado a 100% os trabalhos desta comissão, mas com certeza já terá chegado a si algumas conclusões, eventuais notícias sobre o que aqui se passa, e, portanto, eu gostaria de lhe perguntar se fosse hoje, mudaria alguma coisa no modo de elaboração do relatório, permite-lhe concluir algo diferente, continuaria, e esta pergunta é importante, se à data de hoje, com os factos de hoje, com o relatório que foi feito, mas também com o que poderia eventualmente ser feito a mais, que a questiono, se faltava algo ou não, se continuaria a entender que o agendamento da primeira consulta ocorreu em desrespeito da lei? Os factos que têm vindo a ser apurados posteriormente não me parece que tenham grande impacto nas conclusões do relatório. Parece mais que são investigações de outras esferas que não a de uma inspeção geral. Por isso, neste momento, e também não tendo presente todos os factos que estão na vossa posse enquanto comissão de inquérito, mas pelo menos os que têm sido divulgados, não me parece que alterassem as conclusões do relatório. Então, só reforçando por fim, portanto, continuaria a entender, à data de hoje, com os factos que temos hoje, com o relatório, com tudo, continuaria a entender que o agendamento da primeira consulta foi ilegal, porque não cumpriu os trâmites legais, irregular, e que, de facto, foi desencadeada pelo gabinete do ex-secretário de Estado da Saúde, Dr. Lacerda Salles. Exato. Muito obrigada. Não tenho mais questões, Sr. Presidente. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Dra. Marta Gonçalves. Vou dar a palavra agora à Sra. Deputada Ana Abrunhosa, do Grupo Parlamentar do PS. Podem inquirir diretamente a depoente e a depoente responder diretamente. Tem a palavra, Sra. Deputada. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pela sua presença, Dra. Marta Gonçalves. Eu vou tratá-la por Sra. Inspetora, se considerar que é correto. Agradecer a sua presença, Sra. Inspetora, e agradecer o trabalho que fizeram e o relatório que produziram, que tem sido, como aqui já foi afirmado, uma base muito importante. As questões que lhe vou colocar são dúvidas que têm surgido e até, nomeadamente, muitas no depoimento da doutora Teresa Moreno. A doutora Teresa Moreno, aqui nesta comissão, referiu-se nos 3 contactos telefónicos que teve da sua diretora de departamento, referiu que num desses telefonemas a diretora de departamento, a professora Ana Isabel Santos, referiu uma ação superior ao secretário de Estado para a marcação da consulta. E nas declarações que também fez ao IGAS, vai até mais além e diz não só ter havido determinação superior à Secretaria de Estado no agendamento de consultas, como, quando instada a concretizar, refere, e estou a citar o que está no depoimento, não saber de quem partiu esta determinação, embora houvesse rumores que se trataria do Sr. Presidente da República. De facto, sabemos por várias fontes que corriam rumores nos corredores do Hospital Santa Maria de que haveria uma interferência do Sr. Presidente da República. Aqui nesta audiência, Teresa Moreno refere em tom um bocadinho até informal, mais ou menos nestas palavras. Ouvia os rumores e a brincadeira com a frase "as meninas do Presidente", até nas auxiliares da consulta, no corredor da consulta. Aliás,
a doutora Paula Martins, enquanto Presidente do Conselho de Administração do Hospital Santa Maria, declarou aqui em audição na Assembleia da República e até na comunicação social que havia estes rumores que as consultas tinham sido marcadas pelo Presidente da República, embora não tivesse evidências disso. A minha questão, Sr. Inspetor, é por que motivo não é dada maior importância no relatório do IGAS a uma eventual interferência do Sr. Presidente da República, até porque eu questiono se estas declarações, se estes rumores não vos suscitaram a necessidade de uma nova linha de investigação, uma vez que estas referências expressas dos profissionais de saúde ao rumor sobre a interferência do Sr. Presidente da República, se me pode esclarecer se isso não vos suscitou durante a investigação. Muito obrigada. Em resposta à sua questão, há uma parte do relatório que refere efetivamente a existência de rumores relativamente à intervenção, digamos que uma intervenção superior na marcação da consulta. Na sequência dessa declaração da doutora Teresa Moreno e também na sequência da declaração do Sr. Presidente da República do dia 4 de dezembro, em que dizia que tinham sido feitos contactos com o Hospital Santa Maria, com o Centro Hospitalar Lisboa Norte, 3 nomes, ou LS Santa Maria, nós fomos questionando sucessivamente os responsáveis do Hospital de Santa Maria sobre a existência desses contactos ou não, sobre com quem é que tinha sido contactado, quem é que não nós questionamos o diretor clínico, à data, o presidente do Conselho de Administração, à data, está tudo presente nos autos, a diretora do departamento, ou seja, nós fomos questionando os vários níveis de decisão sobre a existência ou não, efetivamente, desses contactos, até porque as informações que nós tínhamos anteriores a essas declarações, quer da doutora Teresa Moreno, quer do próprio Sr. Presidente da República, é que os contactos tinham sido, à partida, efetuados com o Centro Hospitalar de Lisboa Central, que era onde estava o processo para onde tinha sido remetido o processo das crianças. E a partir daí nós tentamos desviar, não é desviar, é criar também uma nova linha de investigação, como nos diz, tentando perceber quem é que dentro do Hospital de Santa Maria teria sido contactado pela Presidência da República, mas não conseguimos apurar nada porque nenhuma das pessoas com quem falamos referiu ter existido esses contactos. Muito obrigada, Sra. Inspetora. No relatório escrevem que à data de disponibilização de documentação pela Casa Civil do Presidente da República, em janeiro de 2024, não permitiu a realização de nova audição da doutora Teresa Moreno, de forma a confirmar contradições, nomeadamente naquele comunicado do Sr. Presidente, ele referia que a sua assessora teria contactado o Hospital Santa Maria e afinal não era o Hospital Santa Maria, era o Dona Estefânia, ou seja, o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central e, portanto, e também dizem no vosso relatório que a data de disponibilização da documentação pela Casa Civil do Presidente não permitiu a realização de nova audição aos elementos do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, no sentido de aferir quem prestou a referida informação. Questiono porque é que a IGAS não investigou a intervenção do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, uma vez que eram abundantes as evidências da sua intervenção. Ou seja, porque é que não investigaram o Dona Estefânia e se concentraram no Santa Maria, até porque nós tínhamos evidências de contactos dos familiares com o Dona Estefânia e até depois ficou esclarecido em janeiro que a Casa Civil ou os contactos da assessora não foram com Santa Maria, ou foram com Dona Estefânia e, portanto, a minha questão é porque é que esta auditoria não abriu outra linha de investigação, mas agora ao Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central. Muito obrigada. Eu aí permito-me contrariá-la, porque nós fizemos essa linha de investigação ao Centro Hospitalar Lisboa Central, sendo que a determinada altura
a partir do momento em que as meninas não são consultadas no Centro Hospitalar Lisboa Central, nem um medicamento é prescrito e tomado no Lisboa Central, é uma linha que perde importância face à atividade que ocorreu no Centro Hospitalar Lisboa Norte. Nós analisamos e ouvimos as pessoas, os intervenientes do Lisboa Central, percebemos com o Dr. José Pedro Vieira, com o Dr. Luís Nunes, as várias intercorrências com a família, com a familiar da mãe das meninas, e percebemos também que a posição do Central relativamente à administração daquele medicamento em concreto naquela altura não era uma posição que permitisse sequer avançar para essa administração. Não havia tanta abertura para mudar a medicação e para iniciar a administração do Zolgensma, porque na altura, e tendo sido discutido em Comissão de Farmácia e Terapêutica, continuavam a achar que não havia evidência suficiente que justificasse os benefícios terapêuticos da administração do novo medicamento. E a partir de determinada altura os contactos cessam com o Lisboa Central e questionamos sim o Lisboa Central se tinha encaminhado o processo para o Santa Maria, se tinha havido algum reencaminhamento para o médico do Dr. José Pedro Vieira para a doutora Teresa Moreno, para tentar perceber se podia ter sido alguma referenciação médico a médico. Mas não, o Dr. José Pedro Moreno disse que não aconselhou nem a procura de outra instituição, nem referenciou para outro médico profissional de neuropediatria. Eu refiro-me concretamente, obrigada, Sr. Inspetor, ao que tem na página 42 do relatório em que dizem assim: o envio intempestivo da documentação por parte da Casa Civil do Presidente da República, muito embora tenha limitado a instrução no que se refere ao apuramento dos contactos efetuados junto do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central. Portanto, admitem aqui que houve limitações na investigação que fizeram junto do Dona Estefânia, e, concretamente, apuraram a quem é que foram feitos os telefonemas por parte da assessora da Casa Civil, porque aqui foi reiterado que os contactos foram feitos junto do Dona Estefânia. A quem é que foram feitos os telefonemas? Inquiriram isso? Apuraram isso? Não. Mas não teria sido importante? No caso em concreto, face ao facto de o tratamento ter seguido não naquele hospital e no outro, nós não consideramos importante face à outra linha de investigação. Porque é uma interferência política, não é mesma? No caso em concreto era um pedido de informação e nós não estamos também a apurar interferências políticas. Nós estamos a apurar a atuação do Ministério da Saúde e dos intervenientes do Ministério da Saúde no acesso e tratamento. Mas sabe que há aqui uma fronteira muito ténue entre um pedido de informação por parte de um órgão tão importante e um pedido e um condicionamento da ação, sabe? A senhora inspetora certamente tem uma vida profissional experiente e sabe que o simples questionamento gera rumores e, portanto, nós não podemos deixar de estranhar que os telefonemas tenham sido feitos para a Dona Estefânia e os rumores tenham surgido no Santa Maria. E, portanto, enquanto andaram a fiscalizar e a fazer a vossa linha de investigação, certamente que isso vos ocorreu. Questionam se sim e porquê é que não aprofundaram? Eu posso lhe dizer que no caso em concreto o que nos fez mais, digamos, confusão não era esse questionamento, era ter sido referido que existia uma lista de espera para crianças. Que nós depois conseguimos apurar também pela análise dos documentos e pelos vários depoimentos que nunca existiu que não existia nenhuma lista de espera e que alguma daquela informação que estava constante depois nos e-mails que recebemos, que não estaria a fazer muito sentido com o que na verdade se passava. E tendo que dar prioridade a uma linha de investigação onde efetivamente a criança foi, numa entidade onde efetivamente a criança foi tratada, essa não nos pareceu prioritária.
Pois, mas nós temos opinião diferente e gostaria de a manifestar. Creio que era uma linha de investigação que devia ser seguida até para dizer que não teve qualquer influência, até para proteger o Sr. Presidente, devo dizer, mas pronto, isso caberá a outras entidades. Já disse que não havia uma lista de espera. A doutora Teresa Moreno foi uma pessoa determinante e ela aqui, o seu testemunho marcou-nos porque não vou repetir sequer o que nós sentimos em relação a ela. E, portanto, eu pergunto, Sra. Inspetora, vou acabar. Há algum reparo a fazer à atuação da doutora Teresa Moreno daquilo que investigaram e depois, no seguimento, sentiu-se irritada depois das instruções e escreveram uma carta. Essa carta foi escrita e entregue em mão pelo doutor António Lévi Gomes. Pergunto porquê é que ele não é, no fundo, alvo da vossa investigação. Pergunto se lhe fizeram alguma investigação e pergunto se o ouviram, porque ele publicamente manifestou e falou abundantemente de interferências políticas neste processo. Aliás, pergunto se tiveram acesso, conhecimento de mails trocados entre o Dr. António Lévi Gomes e o Sr. Presidente da República, alertando o Sr. Presidente da República para os rumores que circulavam no Hospital Santa Maria. Aliás, há um dos mails que ele até disse: eu não acredito, Sr. Presidente, que a consulta já está marcada. E, portanto, tal era a troca de mails e a vontade deste médico neuropediatra também esclarecer. Ficam este conjunto de questões. Muito obrigada, Sra. Inspetora, pela sua disponibilidade. Obrigada, Sra. Deputada. Nós inquirimos o Dr. Lévi Gomes. Ele entregou-nos documentação, nomeadamente prints dessas comunicações que teve com o Sr. Presidente da República. Entregou-nos também um print da carta, porque tinha desaparecido. Depois, como podem ver no relatório e na documentação anexa, há duas cartas com duas datas diferentes, uma de outubro e novembro. Eu creio que a doutora Teresa já esclareceu que, efetivamente, a carta é datada de novembro, tendo sido depois feita uma segunda via de outubro. Nós confirmamos depois essa diferença de datas, porque a carta que constava na Comissão de Ética e que tinha sido entregue simultaneamente ao diretor clínico também era datada de outubro. Essa interferência que a Sra. Doutora também fala, a Sra. Deputada, acontece, e todos esses contactos acontecem posteriormente ao e-mail vindo da Secretaria, da Secretária do Secretário de Estado. Não há evidências até então, tirando a declaração do Sr. Presidente da República, no dia 4 de dezembro, que nós tentamos apurar, não temos nenhuma evidência escrita ou contactos ou algum reporte que teria havido um contacto com o Centro Hospitalar Lisboa Norte por parte da Presidência da República. E esses rumores e esses contactos passam a surgir, ou seja, se vir as datas das comunicações, são sempre posteriores aos contactos efetuados após o pedido da consulta de neuropediatria. Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Dra. Marta Gonçalves. Agora a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues. Sr. Presidente, queria fazer uma interpelação à mesa para perguntar se nesta comissão de inquérito buscamos factos ou se apenas queremos comentar rumores, porque aquilo que acabamos de assistir neste momento foi uma tentativa de envolvimento de alguém sem qualquer tipo de documento factual, qualquer tipo de afirmação, apenas e só de sucessivo comentário de rumores que foram claramente contrariados, e bem pela Sra. Inspetora, que se limitou àquilo para o qual ela foi chamada a esta comissão, que é comentar factos, e nomeadamente aquilo que está vertido no relatório da IGAS, e é isso que é relevante para efeitos de consideração dos nossos trabalhos. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Uma interpelação à mesa para contrariar por completo esta intervenção do Sr. Deputado António Rodrigues. Percebo o incómodo. Acho que quem acompanhou esta parte do inquérito, a Sra. Inspetora, percebe o incómodo. A Sra. Deputada Ana Brunhosa utilizou factos que constam do relatório da IGAS, onde a doutora Teresa Moreno diz que há IGAS que houve uma ordem superior à do Secretário de Estado, e utilizou o facto da audição que ocorreu aqui na semana passada da doutora Teresa Moreno. Portanto, esses factos foram utilizados para questionar. Parece-nos que não se viu minimamente os factos. Obrigado. Obrigado, Srs. Deputados. Penso que já
deixaram bem claras as suas posições. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, do Partido Chega. Podem inquirir diretamente a depoente e a depoente responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Inspetor. Eu cumprimento-a também pela presença nesta Comissão de Inquérito. Gostava de começar por questioná-la sobre um dado da investigação que foi levado a cabo pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde e que é este. Na investigação que foi feita, houve alguém ou alguma entidade que tenha recusado prestar esclarecimento à IGAS, tenha alegado algum estatuto processual ou tenha apresentado alguma justificação para não dar esclarecimentos sobre os factos que estavam em investigação? Não, todas as pessoas que nós convocamos para ser ouvidas corresponderam, sendo certo que as pessoas que têm, o Dr. Lacerda Salles tinha um estatuto de deputado que à altura lhe permitia responder por escrito, o que ele o fez. O único acesso que nós não tivemos foi esse inicial dessa documentação da Casa Civil, que depois nos veio a ser fornecida. E se o contactaram o Presidente da República sobre este caso? Não, nós pedimos no dia 21 de dezembro informação à Casa Civil sobre quem teria sido o interlocutor dos contactos no Centro Hospitalar Lisboa Norte, na sequência da declaração do dia 4 de dezembro. Doutora, hoje nós sabemos quem foi o interlocutor dessa declaração. A doutora Maria João Ruelas esteve aqui, nesta casa, nesta Comissão de Inquérito, disse que contactou o hospital, mas não se lembra quem é que contactou no hospital. Disse que contactou em nome da Casa Civil da Presidência da República, em nome do Presidente da República, mas diz que não se lembra quem. Isto suscitou questões a quem investigava, de que uma assessora do Presidente da República tenha decidido contactar um hospital sobre um caso concreto e pedir dados pessoais ou transmitir dados pessoais a um hospital. Isto era uma situação que não suscitou à IGAS nenhuma questão? Nós não temos conhecimento de quais são os procedimentos normais de atuação da Presidência da República. Da informação que nós tínhamos... Deixe-me interrompê-la só aqui. Não tenho conhecimento dos procedimentos, mas conhece a lei como eu também conheço a lei. E sabe que a Presidência da República não pode transmitir dados pessoais nem os pedir. Num país em que é um Estado de Direito ainda, não é? O Presidente da República não pode... O Presidente ou alguém por ele não pode contactar um hospital, transmitir dados clínicos, como aconteceu através da doutora Maria João Ruela, e isso hoje é conhecido, sabemos isso hoje. Isto não levantou estupefação à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde? Ou houve algum receio de investigar o Presidente da República sobre esta matéria? Ou seja, está à vontade, se houve, pode dizê-lo, não é? Estamos a falar do Presidente da República, por isso eu compreendo que a questão seja melindrosa. Mas porquê é que isto não levantou questões? À data, nós não sabíamos que dados é que tinham sido transmitidos ou não para o hospital. Também temos que perceber que foram transmitidos à Presidência da República esses dados, o que se supõe com algum consentimento dos pais. Mas ainda assim nós não estamos a avaliar a atuação nós não avaliamos a atuação da Presidência da República nesse Não quero interromper muito, eu não, sei que... E peço desculpa por isso, mas repare, não houve consentimento dos pais. Porque a doutora Maria João Ruela disse aqui que nunca contactou os pais. E isto é um dado que hoje, até para o país que nos vê então, se a Inspeção-Geral de Saúde vai fazer alguma coisa sobre isto ou se fez alguma coisa sobre isto. Porque temos uma entidade que decidiu divulgar dados clínicos privados, que eu acho que viola a lei, toda a gente percebe que viola a lei, se não houver consentimento, para uma entidade pública, para uma consulta hospitalar, saber dados sobre se havia outro tipo de listas de espera, etc. E, portanto, hoje nós sabemos que não houve esse consentimento. Portanto, se fosse hoje, saberia... Ou seja, no fundo a pergunta é esta. Se fosse hoje a investigação, se calhar tinha seguido outro caminho. Não, porque essa questão não está no âmbito das atividades da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. É uma questão de divulgação de dados e a apreciação da atuação da Presidência não está no nosso âmbito. Mas de um hospital entrar numa conversa com o Presidente da República sobre isso está? De um hospital, sim. Então admito que possa ser aberto um novo inquérito sobre isto. Porque sabemos hoje que o hospital deu resposta. Tanto que a doutora Maria João Ruela aqui disse-nos que soube se havia ou não listas de espera para aquele caso concreto e aqueles dados clínicos. Ou seja,
houve aqui violação da lei. Portanto, eu não tenho que lhe dizer, como acho que ninguém tem que lhe dizer, que o Estado tem que fazer alguma coisa sobre isto. Seja o Presidente da República ou não. A regra básica do Estado de Direito é ninguém está acima da lei. Seja o Presidente da República, seja um deputado, seja a assessora inspetora. Portanto, hoje diz-nos assim, nós não sabíamos se havia consentimento dos pais ou não. E acho que tem razão, porque não sabia, não podia saber. Mas hoje sabe que não houve, porque foi aqui dito por quem transmitiu. E, portanto, isto não foi uma questão para a investigação, ou acha que pode vir a ser agora uma questão para a investigação, ou sabendo o que sabemos hoje. Se não há motivo para abrir uma outra investigação, ou enfim, ou uma investigação paralela. Isso, o Sr. Deputado terá toda a oportunidade de questionar o Sr. Inspetor-Geral das Atividades em Saúde, que é quem determina o início das investigações. No caso concreto, à data do relatório e à data dos factos, nós não tínhamos conhecimento, não foi uma questão investigada, nomeadamente neste processo. Mas pode-me confirmar, que acho que isto é da sua experiência como inspetora neste âmbito, que o hospital não pode facultar dados pessoais nem à Presidência da República nem a nenhuma outra entidade, excepto se for uma autoridade judiciária. Sim, os dados seguem a lei da proteção dos dados em saúde, sim. Ou seja, por outro lado, haveria aqui motivo para nós questionarmos porque é que uma assessora do Presidente da República ou usou dados pessoais sem consentimento, porque é que o hospital facultou informações à assessora da Presidência da República, tenha sido por telefone, por e-mail ou por outra via. Isto é ilegal. Está-me a deixar um bocadinho confusa, Sr. Deputado. Mas eu vou-lhe explicar porquê. Porque o que me perguntou era se o hospital podia facultar dados pessoais. E não podia. Mas o que acabou de me dizer é que quem facultou os dados pessoais não foi o hospital, foi a assessora. Vou-lhe colocar agora nos dois patamares. Ou seja, quem divulga não pode divulgar e quem faculta a informação também não pode facultar. Temos uma ilegalidade nos dois polos da equação. Que é, a assessora que divulga não tem consentimento para divulgar. E estamos a falar de menores, não era possível. Mesmo que a assessora agora diga que não se lembra a quem. Isso é outra coisa. A investigação é que tem que apurar a quem. 2. O hospital comentar a informação recebida, dizer que há listas de espera ou não há, dizer que há pessoas envolvidas ou não há, lusodescendentes ou não. Isto é ilegal. A uma assessora do Presidente da República. Do tipo de informação que me transmitiu agora, não me parece que existam aí dados em saúde ou dados pessoais. Porque parece uma informação genérica de, nestas patologias, não há uma lista de espera, as pessoas são tratadas consoante as suas necessidades, não me parece que tenha sido divulgada alguma informação específica que não... Mas eu, como não conheço o teor dos dados que foram facultados nem por uma parte nem por outra, vai-me desculpar, mas não posso facultar... Agora já conhece porque foi divulgado aqui na Comissão de Inquérito. Mas então o que está a dizer é que a ilegalidade seria só da parte da Presidência da República, digamos assim. Ou seja, de quem transmitiu os dados pessoais sem consentimento. E não do hospital. Do que eu conheço de informação que foi transmitida do hospital, ou que aparentemente foi transmitida pelo hospital, que só por si parece um bocadinho estranho aquele tipo de informação, não estão ali nem dados pessoais nem dados de saúde. Está uma informação genérica sobre um tratamento de uma patologia, sobre a existência ou não de uma lista de espera. Não terminei. Ou seja, o tipo de dados que me diz que o hospital transmitiu, ou seja, são informações genéricas sobre o tratamento daquelas patologias. Mas não da assessoria civil do Presidente da República. Eu não consegui precisar toda a informação. Não, estava o relatório clínico das gêmeas. Isto é ilegal. Pode dizer, eu tenho medo, está no Parlamento, aqui é a Casa da Liberdade. Desde que tenha o consentimento Mas não dos interessados. Tinha. Tanto que a própria doutora Maria João Real nunca falou com os pais. Portanto, não podia ter consentimento. A lei é clara, eu penso que todos aqui a conhecemos, não havendo consentimento, a transmissão de dados pessoais é ilegal. Penso que a IGAS tem aqui enfim, para continuar a trabalhar. O PSD não gosta que esse trabalho seja feito. Gostava de lhe questionar mais mesa. Não podem fazer interpelações no meio de uma inquirição, senão... Senhores deputados, por favor, vamos concentrar na audição, por favor. Vamos evitar os apartes, por favor. Há uma questão que nos parece importante que é a seguinte. Quando esteve cá a doutora Teresa Moreno, disse-nos que
alguém acima do Secretário de Estado tinha dado esta ordem. Durante todo o trabalho da IGAS, conseguiram apurar quem era esta pessoa acima do Secretário de Estado? Não, ou seja, não há nenhuma evidência que sustentasse esses ditos rumores que estavam a circular pelo hospital. Ou seja, estes rumores, quer do Dr. Levi Gomes, quer do que nos disse aqui a Teresa Moreno, não é que não existisse evidência dos rumores, eles existiam isso, mas isso, a IGAS não pode ir ver todos os rumores que existem no âmbito da saúde. Mas é importante isto que nos está a dizer. A investigação não apurou essa evidência. A minha questão é, mas perseguiu essa evidência? Ou seja, a IGAS procurou saber se havia alguém acima do Dr. Lacerda Salles que tivesse dado ordem ao Dr. Lacerda Salles disso, ou uma indicação? Conforme consta dos autos, e eu já respondi, foram questionados todos os elementos do Centro Hospitalar Lisboa Norte quanto a possível contacto da Presidência da República após as tais declarações do Sr. Presidente da República do dia 4 que tinha havido contactos. E nenhuma das pessoas, quer diretor clínico, quer Presidente do Conselho de Administração, diretora do Departamento ou a própria doutora Teresa Moreno, afirmou ter tido algum contacto com alguém da Presidência da República ou com o Presidente da República. Mas, portanto, a evidência foi logo o Presidente da República. Era essa a suspeita, portanto. Porque era o rumor que a doutora Teresa nos transmitiu. Ou seja, como tinha existido contactos da assessoria do Presidente da República e como sabíamos que o rumor também era nesse sentido, a questão da IGAS também era com o Presidente da República. Mas gostava de saber se procuraram também... Calma, António, também é isto. Eu compreendo que a questão seja... Senhores deputados, deem condições para continuar a audição, por favor. Procurou-se saber também se, dentro da própria estrutura do Governo, poderiam existir ordens superiores para o Dr. Lacerda Salles, porque a Presidência da República poderia ter feito o contacto, não diretamente, mas, por exemplo, através da Sra. Ministra da Saúde, que à altura era a Dra. Marta Temido, muito próxima do Presidente da República, como sabemos. Não, tirando as perguntas relativamente à Presidência da República, não foram feitos outros contactos. Foram, por exemplo, no caso da doutora Marta Temido, foi questionado se ela teria ou não conhecimento do caso concreto naquela altura e isso consta, a informação consta dos autos. Está a ver, doutora? É isso que... Havia a evidência de que havia o rumor. Havia o rumor e a suspeita de que alguém acima do Dr. Lacerda Salles lhe tinha dado esta ordem, até porque o Dr. Lacerda Salles, quando reúne com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, embora isto não seja, obviamente não é matéria para a sua análise, estava no cargo há poucos dias. Portanto, há a suspeita forte que alguém lhe deu esta indicação. Ora, o Presidente da República não é superior hierárquico do Dr. Lacerda Salles. Quem é a Ministra da Saúde, o Primeiro-Ministro, enfim, pelo menos a Ministra da Saúde e o Primeiro-Ministro. E hoje olhamos para este relatório da IGAS e ficamos com a sensação que há uma parte da investigação que não foi feita. E essa parte da investigação era a quem liderava o Governo na altura e a quem tutelava o Ministério da Saúde na altura. Não fica com a sensação que isso ficou por fazer? Não, porque de acordo com as informações que nós recolhemos, a tramitação normal não tinha dado entrada no gabinete, por isso tramitações normais nós não tínhamos conhecimento que tivesse chegado ao conhecimento da Sra. Ministra da Saúde aquele pedido em concreto. E a questão da Presidência da República foi investigada com base nesses rumores e nas próprias declarações do Presidente da República, porque não havia indícios de que pudesse ter havido outro tipo de interferências. Mas o próprio relatório indica... Tem que terminar, Sr. Deputado. Vou terminar, Sr. Presidente. O próprio relatório indica que há e-mails que foram enviados, mas não foram recebidos pelo destinatário, no caso do Ministério da Saúde. Isso fica claro quando há e-mails que vão da Casa Civil para o Ministério da Saúde e tivemos aqui entidades que não se lembram onde é que está esse e-mail, nem onde é que esse e-mail, nem como é que esse e-mail foi tratado do ponto de vista burocrático do Ministério da Saúde. Isto também não foi uma questão relevante para... Ou seja, é habitual as entidades no âmbito do Ministério da Saúde transmitirem expediente, e-mails neste caso, e não haver depois registro desses e-mails, não haver conhecimento de onde é que estão esses e-mails, ou não haver um registro administrativo próprio de casos como este, nomeadamente casos que envolvem muito dinheiro. É normal isto acontecer? Terá que me concretizar que e-mails é que se refere. O que existe de tramitação são ofícios com saída
da Presidência da República, que foram enviados via Gabinete do Primeiro-Ministro, enviados para o Ministério da Saúde. O que nós apuramos é que havia circuitos que não estavam bem definidos na Secretaria-Geral e que dentro do Gabinete de Apoio havia muita documentação. Nós fizemos testes à documentação que tinha sido recebida naquele período de tempo, que havia documentação que não chegava sequer aos seus destinatários. Ou seja, conjuntamente com aquela documentação ou com aquele ofício relativamente àquele caso, outros ofícios tiveram o mesmo destino, ou seja, entrando no gabinete de apoio, foram automaticamente redirecionados através de protocolo para a Secretaria-Geral, porque foram entendidos como reclamações, posições, e que na Secretaria-Geral foram enviados para as diversas instituições, e foram para o Infarmed, foram para outras instituições do Ministério da Saúde, consoante os assuntos de cada um daqueles e-mails, porque era um conjunto de 5 ou 6 e-mails que vieram naquele dia e que seguiram aquela tramitação toda. Sr. Presidente, vou mesmo terminar. Eu só quero... Hoje sabemos que nesse e-mail vinham os dados clínicos das gêmeas, sem o consentimento dos pais. Nesse ofício. Nesse ofício. Isto é suficiente para abrir um novo inquérito no IGAS? Como já lhe disse, senhor deputado, o âmbito da IGAS não é assim tão alargado em termos de investigação. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, doutora Marta Gonçalves. Vou agora dar a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Podem inquirir diretamente a depoente e a depoente responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento todos os presentes, naturalmente cumprimento a doutora Marta Gonçalves. Eu vou começar também por esta questão relativa ao Hospital Dona Estefânia, porque nos suscitou logo também dúvidas, porque a sensação que temos de ler o relatório é que, de facto, e como já confirmo, que depois esta linha de investigação, de certa forma, não foi continuada. Portanto, e é por esse motivo que não existem conclusões propriamente no relatório sobre esta parte. Eu gostava de perceber melhor porquê. Porque é que não existe depois mais referências no âmbito desta inspeção. Gostava que clarificasse melhor aqui esta parte. Digamos que a linha de investigação relativamente ao Hospital Lisboa Central tem início com os contactos feitos via Centro Hospitalar do Algarve e uma médica que envia o processo clínico por indicação da familiar para a apreciação do Dr. José Pedro Vieira, por também ser da especialidade. Nós analisamos, o hospital forneceu-nos, e o próprio Dr. José Pedro Vieira forneceu-nos as comunicações que foram trocadas, e nós conseguimos perceber que a determinada altura, e face à comunicação, quer pelo Dr. José Pedro Vieira, quer depois pelas declarações do presidente, do diretor clínico à altura, que foi comunicada à família que não era uma linha de tratamento, ou seja, estava evidente nos e-mails que o que se procurava era um tratamento com aquele medicamento específico, e o hospital naquele momento não tinha propensão para seguir esse tipo de linhas de tratamento, porque não acreditava ainda que existissem todos os dados clínicos que permitissem sustentar essa mudança de tratamento, sendo até que é um medicamento que não era financiado. Por isso, é essa informação que é transmitida depois à família, e depois acabam por cessar os contactos, tirando depois um pedido subsequente de uma segunda consulta, de uma segunda apreciação, que depois não teve seguimento. Por isso, não encontramos nada para além de informação transmitida e tentativa de informação que nos pudesse merecer outro tipo de investigação, algum tipo de conclusão, ou algum tipo de reparo ou recomendação. Mas sabiam que havia um contacto de uma assessora do Presidente da República para este hospital? Pressupomos que sim, dentro que é onde era o sítio onde estava o processo, e que o contacto teria ocorrido. Não conseguimos perceber em que termos é que o mesmo ocorreu, mas de qualquer modo, depois, como o tratamento não foi naquele hospital, como o acesso não foi naquele hospital,
não nos pareceu a linha de investigação que também merecesse ser seguida, porque na prática qualquer entrada via o hospital não teria sido naquele. Mas, ao mesmo tempo, também não concluem isso no relatório. Portanto, aqui o que me faz confusão é que abandonaram essa linha de investigação, mas, de facto, o relatório não fala sobre isto, não fala sobre este contacto, não conclui nada sobre este contacto e faz-me um pouco de confusão no âmbito desta inspeção. Como é que sabem que há um contacto da assessoria da Presidência da República e não perguntaram a ninguém com quem é que ela falou, qual foi o conteúdo? Porque há pouco disse que era um pedido de informação, mas confirmaram isto? Tiveram provas disto? Nós pedimos os contactos efetuados, ou seja, nós pedimos os contactos que tinham sido efetuados. Quando pedimos os contactos que tinham sido efetuados, dirigimos aos contactos que tinham sido efetuados no Santa Maria, porque tinha sido depois a declaração que tinha sido do Sr. Presidente da República, que todos os contactos tinham sido feitos com o Hospital de Santa Maria e dirigimos a investigação para o Hospital de Santa Maria, que tinha sido onde efetivamente o tratamento tinha sido feito. Portanto, este contacto que afinal foi feito para o Hospital de Dona Estefânia acabou por não ser investigado pela IGAS? Sim, porque não tinha sequência nenhuma em termos de tratamento das meninas. Eu compreendo essa parte, mas continuo a não achar, e eu já disse isto aqui em audição, eu não acho normal que uma assessora do Presidente da República ligue para um hospital a perguntar sobre um caso concreto, porque, independentemente de ser um pedido de informação, não é um pedido de informação de uma pessoa qualquer, é um pedido de informação que vem da Presidência da República e que, por acaso, de um caso que até vem que encaminhado pelo filho do Presidente da República, mas admito que, obviamente, essa informação não é transmitida, portanto, quem recebe um contacto da parte da Presidência da República não deixa de ser um contacto da Presidência da República, porque a pessoa apresenta-se como assessora do Presidente da República. Portanto, isto merecia investigação ou não? Mereceria investigação se tivesse desencadeado por parte do Centro Hospitalar Lisboa Central algum tipo de atividade que permitisse a entrada das meninas no sistema. E o que não se veio a verificar, ou seja, os contactos que existiam com o Lisboa Central já existiam, continuaram a ser trocas de informação e não há nenhuma evidência que o Central tivesse diligenciado para marcar consultas, para ponderado sequer o tratamento, porque nem sequer houve nenhuma pedido de consulta e informação de que com aquele medicamento o hospital ainda não estava seguro daquele tratamento. Mas então posso concluir das suas palavras que para a IGAS, como não houve sequência a isto, é normal que uma assessora da Presidência da República ligue para um hospital a pedir informações. Como já disse anteriormente, eu não conheço o funcionamento da Casa Civil do Presidente da República, não está no âmbito das nossas atividades, não sei se é normal ou se não é normal. Então, eu vou... Pronto, então, voltando... E aqui até retomo a lógica que tinha aqui para esta audição. Eu gostava que nos explicasse um bocadinho como é que é feito, qual é o processo para a elaboração de um processo de investigação da IGAS. Há uma abertura com base num caso, ou seja, mas gostava de perceber melhor esta parte, como há pouco explicou, a quem é que é pedido o contraditório, quem é que... Explicasse um bocadinho melhor, porque fiquei com algumas dúvidas, portanto, gostava que nos contasse exatamente como é que isto se processa. Porque isto, e estou a fazer esta pergunta porque, obviamente, a doutora Teresa Moreno disse que depois não leu o relatório, então não pôde responder a algumas partes. O doutor Lacerda Salles fez algumas críticas relativamente à forma como isto se processou, portanto, eu gostava de perceber melhor o processo. Nós estamos a falar de um processo de inspeção. O processo é instaurado para o apuramento de factos denunciados, ou, no caso em concreto, os factos foram evidenciados na comunicação social, e é um processo que visa a aferição da legalidade e da conformidade legal das situações denunciadas, nomeadamente a identificação de irregularidades e a sua posterior correção mediante recomendações às entidades. O processo decorre
fazendo-se um plano de trabalho, definindo-se quem é que vamos ouvir na sequência, os instrutores decidem quais são as diligências que vão fazer no âmbito daquele processo, que documentação vão pedir, que instituições vão pedir essa documentação, que pessoas vão ouvir. De forma mais resumida, é elaborado um projeto de relatório e o projeto de relatório é enviado para as entidades inspecionadas. No caso, ficou o Centro Hospitalar Lisboa Norte, que era a entidade central, que tinha sido a entidade visada no processo, porque tinha sido a entidade onde se tinha dado o acesso e o tratamento, e foi enviado também para a Secretaria-Geral e para o Infarmed, porque no decurso da investigação nós encontramos algumas irregularidades e inconformidades nos processos que aquelas duas entidades levaram a cabo. Tratando-se de um processo, neste caso, em que nós estávamos a apontar um comportamento menos correto, digamos assim, quer ao ex-secretário de Estado, ou quer ao diretor clínico, foi-lhe enviado também no âmbito contraditório pessoal. É o procedimento que nós seguimos, por exemplo, também quando é evidenciada a responsabilidade financeira. Por exemplo, num processo em que nós encontramos responsabilidade financeira, é enviado o contraditório institucional para as entidades, para responderem institucionalmente, e é enviado o relatório para os autores dos atos, as pessoas que assinaram os documentos, as pessoas que autorizaram, para que eles possam pronunciar quanto àquelas situações concretas que lhes estão a ser imputadas. Neste caso, a doutora Teresa Moreno não lhe foi imputado nenhum comportamento merecedor de reparo, não teve conhecimento do relatório conforme teve o diretor clínico ou teve o Dr. Lacerda Salles. A instituição onde ela trabalha teve conhecimento, não sei que tipo de divulgação é que é feita internamente para a resposta ao contraditório. Pronto, mas era exatamente isso que eu queria perceber. Portanto, é enviado para quem, de certa forma, tem alguma responsabilidade no processo para depois poderem responder. Gostava de perceber se durante este processo tiveram alguma dificuldade, nomeadamente se conseguiram sempre obter a informação que queriam. Nós sabemos que houve aquela questão com os documentos da Presidência da República, portanto, gostava de saber se tiveram mais dificuldades deste género. Não, tirando essa questão que depois acabou por ser resolvida no final e que, conforme nós dissemos no relatório, condicionou a instrução, mas não condicionou as conclusões do relatório, a todas as entidades que nós pedimos informação, ela foi-nos dada dentro dos limites que nós temos de acesso à informação. Depois, perceber também se de todos os depoimentos que foram ouvidos, com exceção só do Dr. António Lacerda Salles é que foi prescrito, se não me engano, e aí pergunto já, se acham que teria sido mais produtivo ouvi-lo em pessoa e não propriamente por escrito. Eu compreendo, obviamente, todo o enquadramento jurídico que tem, eu percebo isso, não é isso que eu estou a perguntar, ele tem todo o direito de responder como por escrito e não está sequer em causa, mas de perceber se isto faz um pouco de diferença ou não no tipo de perguntas como podem fazer, porque obviamente responder por escrito, nós vimos aqui na CPI que é diferente fazer perguntas por escrito ou fazer perguntas que podem ser feitas, portanto se isto de certa forma condiciona um pouco a vossa investigação, mas também perceber se no âmbito de todos os depoimentos, eu não sei exatamente como é que faço a pergunta, mas se algum depoimento de certa forma vos pareceu estranho, condicionado, que as pessoas não estavam livres para dizer o que tinham que dizer e responder. Em resposta à sua última questão, não. As audições que nós fizemos não nos pareceu nada de estranho nas declarações das pessoas. Houve pessoas que nós ouvimos até mais do que uma vez e em mais do que um dia, um bocadinho para também confrontá-los com declarações que, entretanto, tinham sido dadas por outros intervenientes. Quanto à questão da audição presencial, e como é, por exemplo, o exemplo de uma comissão de inquérito, presencialmente consegue-se fazer outro tipo de perguntas ou dar outra sequência ao raciocínio mediante as respostas que nos são dadas, porque quando nós colocamos por escrito nunca conseguimos à partida elencar todas as questões que depois podem surgir na sequência de uma resposta por parte do depoente.
Tenho aqui só mais uma pergunta sobre isto. Isto pode ser desconhecimento meu, e admito. Não sentiram necessidade de ouvir o Dr. Nuno Rebelo de Sousa? Não, porque para todos os efeitos, e tendo havido ou não essa interferência, interessava-nos perceber o que tinha havido da parte do Ministério da Saúde, não da parte do Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Sim, aqui a minha pergunta tinha mais a ver com a parte da motivação do próprio, pronto, daquilo que já se sabe da parte da Secretaria de Estado, qual seria a motivação para agir em nome destas crianças Para o caso, a motivação para nós não importava. Importava perceber se tinha ocorrido ou não tinha ocorrido. Porque é que tinha ocorrido, isso já se estará dentro de outras instâncias para investigar. E sentiram alguma pressão no âmbito desta investigação por parte de alguém ou de algum depoente? Não, nada. Gostava também de perceber se deixaram de fora algum tema, ou seja, que tivessem alguma linha de raciocínio que depois, por falta de provas ou falta de informação ou de respostas, que tiveram que abandonar. Ou seja, abandonar porque não conseguiram obter a informação, não porque não acharam relevante. Dentro do processo, e mediante tanta informação que nos foi prestada, há sempre escolhas e prioridades que são dadas a determinadas linhas de investigação, até pelos factos que nos estão apresentados e pelas provas e os documentos são carregados para os autos. Para este assunto em concreto, tentar perceber como é que foi o acesso e se, porque isto é o âmbito da nossa auditoria, o acesso e a prestação de cuidados de saúde àquelas meninas. Nós achamos que não ficou nada por investigar, porque nós conseguimos apurar o acesso e a prestação de cuidados de saúde, sendo que num tinha reparos, no outro não. Okay. Então, e vou fazer um conjunto de perguntas, 3 perguntas só mesmo para concluir. Portanto, na sua opinião, enquanto depois da investigação, houve, eu sei que já de certa forma já disse isto, portanto, houve um tratamento ou um acesso preferencial destas crianças ao Serviço Nacional de Saúde. Houve um acesso que não cumpriu os requisitos da portaria. Portanto, legalmente, houve um desrespeito pelas regras da marcação da primeira consulta. Exatamente. E mesmo para terminar, pergunto-lhe, porque não é só aqui que há irregularidades, vou-lhe chamar assim, portanto, queria-me só que me fizesse um resumo, também mais para quem nos está a ouvir, que depois não tem acesso aqui ao relatório da IGAS, portanto, em que momentos é que este processo não seguiu os procedimentos corretos, portanto, diria que na marcação da primeira consulta, na forma como o ofício que vem de Belém é tratado em termos de registros, e na própria instrução do processo ao Infarmed, mas gostava que clarificassem em que momentos é que de facto se verificaram estas irregularidades ao longo deste processo todo. Como referiu, no acesso à consulta, ou seja, não cumprindo os requisitos, não tendo sido referenciada por uma das entidades previstas na portaria para que essa consulta pudesse ser agendada e realizada. No caso da Secretaria-Geral, digamos que não é uma irregularidade por existir uma inconformidade com a lei, mas mais uma questão de circuitos, por não estar detalhados os circuitos e o tratamento e, efetivamente, por não ter chegado ao destinatário a comunicação que tinha seguido do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro. No caso do Infarmed, por o sistema ter sido, ou por fases dentro do sistema de aprovação da utilização excepcional do medicamento, terem sido invertidas na ordem, da ordem que deveria seguir no SEADES. Porque o pedido de avaliação por parte da perita foi anterior à submissão do processo no sistema de informação. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Doutora Marta Gonçalves. Todos os grupos concordaram em não haver uma segunda ronda, de maneira que damos por terminada esta primeira audição da Sra. Inspetora, Doutora Marta Gonçalves, a quem agradecemos a sua presença hoje aqui nesta Comissão de Inquérito. E vamos fazer um breve intervalo de 5 minutos, antes de iniciarmos a segunda, 10 minutos, mas são 10 minutos, porque normalmente aumenta sempre um pouco mais
10 minutos antes de iniciarmos a audição da Sra. Inspetora Maria de Lourdes Lemos. Está encerrada esta primeira audição. Obrigado.